E aí, pessoal? Tô aqui para continuar o match de 1972 pelo Campeonato Mundial, Fischer e Spassky, Spassky e Fischer. Eu li bastante os comentários, quase todos acho que eu li, que vocês fizeram no vídeo da primeira partida. Gostei bastante da resposta de vocês, inclusive com muitas ideias já para os próximos matches, né? Mas estou bem animado para continuar esse aqui e também já estou pensando nos próximos, né? Que tem muitos candidatos legais, né? Vários matches históricos. Então vamos lá, hoje eu vou falar da segunda e da terceira partida. Por que eu vou falar de duas de uma vez, né? Antes de pular para esse ponto, vou concluir sobre a primeira partida, dizer que eu ainda não olhei no computador com calma, ver as análises, né? Na verdade não tive muito tempo desde então, mas ainda estou bem curioso para ver o que o computador diz das análises, né? Onde que eu acertei, onde que eu errei, né? Onde que de repente outros jogadores tiveram outras ideias ao longo desses anos todos, né? E eu acabei olhando o meu livro tá até por aqui, o livro sobre o match do Gligoric, um grande jogador também. Ele fez um livro sobre esse match, né? Então, na primeira para a segunda partida, eu abri para ver os comentários dele, o que ele dizia sobre a segunda partida que foi tão importante, né? Mas as análises da primeira partida eu passei bem rápido, agora há pouco, antes de começar esse vídeo, mas não parei para ver com calma, tá? Até eu vi alguém que sugeriu de eu fazer um vídeo depois falando sobre a conclusão das análises do computador e dos livros, mas acho que aí deixaria muito longo, né, o processo todo. Mas enfim, eu vou tentar de repente, se eu tiver feito isso já no começo da partida seguinte, eu comento um pouco da anterior, né? No caso ainda não fiz isso. Mas vamos lá, então a segunda partida, bom, o Fischer perdeu a primeira, né? Quem assistiu ao primeiro vídeo sabe. Inclusive nisso o Gligoric fala, né, que foi vários motivos, né? Nunca se sabe até hoje o que aconteceu com o Fischer para jogar aquele bis por H2, né? Se ele baixou um pouco a guarda porque ele tinha passado pelos torneios dos candidatos com muita facilidade, né? Ele ganhou 2 matches de 6-0, né? Do Larsen e do Taimanov, né? Grandes jogadores da época. Ou se ele realmente não queria dar empate com tanta facilidade para o adversário, se ele queria impor aquele desafio, mas para ele não, até jogando bispo H2 aqui eu vou conseguir empatar essa partida, né? Enfim, na segunda partida o que aconteceu? Por que o Fischer o Spassky tá de brancas aí na imagem que eu coloquei, né? O Spassky jogou a primeira de brancas, todo mundo imagina que ele ia jogar de pretas a segunda, né? E o Fischer de brancas. Mas o Fischer começou a reclamar, né? E antes de eu contar um pouco disso, como eu falei, eu já li sobre isso, sobre o match, sobre vários matches históricos de xadrez, mas não é o meu forte, tá? Eu conheço até as partidas, mas confesso que antigamente eu gostava muito de ver as partidas, mas não me interessava tanto pela história, né? Eu tô aprendendo mais hoje. E eu usei o livro para me basear nisso e também meu consultor de xadrez histórico de matches clássicos, que é o mestre internacional Diego de Berardino, que sabe tudo de todos os matches e campeonatos e torneios que você imagina do passado. Ele é um grande conhecedor dessa parte mesmo, impressionante. É para mim o maior que eu já tive contato, pelo menos. Então ele me ajudou também com a questão do contexto. O que aconteceu na segunda partida? O Fischer ele começou a reclamar das câmeras. E apesar de que ele já tinha concordado em receber uma parte, acho que era 30% do retorno que as TVs tivessem com o match, e iria para ele e para o Spassky, né? Então, mesmo concordando, ele não quis jogar com as câmeras daquele jeito, começou a reclamar. E ele não apareceu para a partida. Então, passou meia hora e como os organizadores e o Spassky falaram que não, estava no acordo, todo mundo assinou antes, então as câmeras vão continuar, não tem essa, né? Passado 35 minutos, antes de dar o WO, quer dizer, depois do começo da partida, né? Faltava 25 para dar o WO, que era 1 hora. Parece que ligaram pro Fischer e falaram, ó, a gente concorda, a gente desliga as câmeras só para você vir jogar, para não dar um WO, que vai ser um negócio caótico, né? Aí ele falou, beleza, então, mas eu quero meus 35 minutos de volta. Naturalmente não rolou, porque já tinha passado o tempo, foi um erro do Fischer, ninguém ia assumir a culpa de uma coisa que foi claramente culpa dele, né? Ele já tinha concordado com isso no começo do match. O que aconteceu? Passou 1 hora, Fischer não chegou, WO. 2-0 para o Spassky. Então a primeira posição totalmente empatada. O Fischer falou, jogou o bispo por H2, acabou perdendo no final de peões. Contra bispo, que a gente analisou bastante, até tinha possíveis chances, mas parece que, enfim, acabou não conseguindo escapar, perdeu. E na segunda ele WO. Né? Um match de campeonato mundial, né? Ele era desafiante, então ele realmente queria ganhar o título mundial, mas ele largou 0-2, né? 2-0 pro Spassky, né? Olha a situação. E o que o Diego comentou comigo é que, com certeza, depois dessa discussão toda de não ir e tal, ele começou a ganhar uma vantagem psicológica muito grande. Você se coloca no lugar do Spassky, né?
Tudo bem, 2-0. 2-0 é muito bom tá ganhando de qualquer um no match. Mas a primeira partida já foi desse jeito, né? Parece que o Fischer intencionalmente quis criar uma dificuldade para ele mesmo. E na segunda ele não aparece. Ganhar de WO, a gente sabe que não é bom, assim, né? Ganhar o ponto é bom, mas não desse jeito. Cria uma coisa assim, nossa, o cara nem veio jogar e agora eu tô com uma responsabilidade muito maior, né? 2-0, tem que manter essa liderança. O Fischer, todo mundo sabia do potencial dele. Então isso certamente abalou de alguma maneira o Spassky, né? Não era fácil lidar com isso. E se alguém pensar, não, mas eu ganhei 2-0, é só coisa boa pra mim. Não é, né? É uma situação bem delicada. E então na terceira partida o Fischer certamente veio com tudo. A questão é a seguinte, o Fischer, ele ainda estava com problema das câmeras e ele pediu para que fosse jogado numa outra sala, ao lado, tipo ao fundo, assim, do salão principal. E o Spassky concordou. Que nunca saberemos o que aconteceria se ele não tivesse concordado, né? Mas a terceira partida eles jogaram num outro salão que não era o salão principal. A única câmera que foi mantida era uma câmera bem silenciosa, assim, né? Porque o Fischer tinha essa questão do barulho, desligando e desligando a luz, né? Então, uma câmera ficava ligada só para transmitir a imagem sem som, né? Porque, bom, a gente está falando de 72, né? Imagina a tecnologia da época. E sem som, transmitiria uma imagem sem som para o público grande que estava no salão principal querendo assistir, né? Essa partida foi jogada num salãozinho menor, que não era o salão oficial, né? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu nessa grande terceira partida do match. Na segunda, então, foi WO, 2-0 para o Spassky. Vamos para a terceira. Então o Spassky novamente de brancas, D4, repetiu o peão-dama, abertura que ele jogou na primeira partida, cavalo F6, C4, E6, também seguindo a primeira partida, cavalo F3, e aqui o Fischer mudou. Né? Na primeira partida ele jogou D5, e aí cavalo C3 foi jogado. E depois bispo B4, E3 virou tipo uma Ninja, né? E aqui ele jogou uma das defesas que a gente sabe que são muito ambiciosas, uma das defesas bem ambiciosas contra a peão-dama das pretas, né? Que é C5, que é a Benoni, né? Na verdade a gente chama, acho que de Indo Benoni essa, né? Quando tem um E6 jogado. É isso? Acho que é esse o nome, mas enfim, vamos dizer que é uma Benoni. Benoni ou Indo Benoni, né? Então o que a Benoni quer? A Benoni já quer trocar o peão de C pelo de D, naturalmente seria uma pequena conquista posicional para as pretas, né? Trocar o peão de C pelo de D, e as brancas normalmente não permitem isso, né? Elas vão aproveitar e ganhar espaço com D5, né? Então o peão toma C por D5, D6, cavalo C3. G6, essa que é a Benoni. Então assim, hoje em dia é uma defesa bem pouco utilizada em alto nível. O Gashimov, né, o Vulgar Gashimov, que foi um grande mestre que morreu há alguns anos, inclusive tem um torneio memorial dele, né? Ele chegou a ser top 10 do mundo por muito tempo, né? Um jogador muito forte. Ele era um dos poucos jogadores que jogava Benoni. Ele jogava bastante Benoni mesmo. E ele encarava os melhores do mundo, né? Era um cara muito forte, muito talentoso mesmo. Então ele era, que eu me lembro, ele era um dos únicos jogadores que até hoje, até nos últimos anos, tinha essa defesa como opção, né? Qual seria o problema da Benoni, né? O problema... Não problema, mas por que o pessoal não joga mais, né? As brancas têm uma grande quantidade de opções aqui e as brancas já têm mais espaço, né? Então, geralmente, hoje em dia, as pretas lutam variantes mais clássicas, mas sem deixar que as brancas ganhem certo espaço. Por isso que D5, por exemplo, é um lance bem antigo, claro, mas que é jogado muito hoje em dia, né? Mesmo a Grunfeld é jogada para tentar combater o centro desde o começo, né? A Grunfeld com G6, claro. E até a Índia da Dama também, que não permite de imediato que as brancas ganhem espaço com D5, né? Então, a Benoni é uma defesa bem interessante. Tem que saber jogar de pretas, porque às vezes você perde sem nenhuma chance, assim. A posição acaba ficando sem espaço. E as brancas, por outro lado, têm espaço, mas elas também têm uma estrutura um pouco mais avançada. As pretas jogam muito no contra-ataque, né? Inclusive, eu já joguei muitas vezes contra Benoni. Nunca joguei de pretas. Acho que uma vez um torneio só pra experimentar mesmo. Mas foi tipo uma partida de primeira rodada, que eu realmente não queria arriscar numa partida um pouco mais importante. Eu joguei algumas vezes de brancas e gosto de jogar com espaço. Jamais conseguiria me acostumar a jogar Benoni de pretas, mas confesso que as duas que eu me lembre, duas últimas que eu joguei pelo menos de brancas, eu perdi várias partidas de brancas. Consegui posições boas, mas as pretas ficam sempre no contra-ataque, né? Com esse bispo em G7, né? Que é a força, né, da Benoni.
Então, assim, não é que é uma defesa ruim, tá? É que é uma defesa difícil de jogar de pretas, mas quem gosta de jogar... o Fear joga bastante. Inclusive, essa foi uma das derrotas que eu perdi pra ele. Acho que eu joguei só uma vez contra ele, Benoni. Uma ou duas, talvez. Acho que ele pode ser que ele me ganhou duas nessa. E próprio Diego, que eu comentei no começo do vídeo, eu perdi uma pro Diego também. Em 2011, se não me engano. Foi a mesma variante nas duas. Fiquei posição boa, mas no contra-ataque eles começaram a criar muitas ideias táticas e eu acabei não conseguindo lidar e perdi. Então é bem interessante pra jogar pra ganhar, né? Mas tem que saber jogar. Então o Spassky jogou a linha bem clássica, antiga, que é cavalo D2, né? E se você tá mostrando isso pra alguém que começou a jogar xadrez agora, vai falar, mas tá louco, né, o Spassky, né? O que ele tá trazendo o cavalo pra trás, que já tá desenvolvido, né? Eu já desenvolvi o cavalo, tô trazendo ele pra uma casa pra trás, né? Qual que é a lógica disso? Então a lógica do lance é preparar E4, né? E E4 direto, naturalmente, também é possível, mas em muitas variantes permite que as pretas joguem bispo G4 rápido. E em muitas variantes o bispo de C8 é uma peça que não fica tão bem colocada na Benoni. Então por isso que é normal evitar essa troca. Então cavalo D2 é um lance bem típico. A linha que eu joguei, essas que eu comentei com o Fier e com o Diego, foi bispo F4, depois E3. Acho que eu joguei umas 2, 3 vezes essa variante, né? Que é uma linha... Inclusive tem uma partida esses dias, o Mareco ganhou essa variante de pretas. No torneio que ele tá jogando nos Estados Unidos, né? Ele jogou de preta essa variante. Mas vamos lá, ele jogou cavalo D2, o Spassky. Eu joguei essa variante também, eu acho, uma vez ou outra. Cavalo BD7, E4, bispo G7. Bispo E2, roque, roque. E aqui é interessante, né? Ver de que lado você preferia estar aqui, né? Pra quem gosta de jogar Benoni, estaria feliz de pretas. Mas você vê que é uma posição restringida de pretas, né? Porque, vamos dizer, as pretas eventualmente tentam jogar A6 em algum momento, né? Não foi o que foi jogado na partida, mas A6, aí A4. Tentando paralisar o B5, né? E agora, o que as pretas fazem, né? Porque em várias aberturas mais clássicas você tem um tipo de desenvolvimento mais comum, né? Pra onde tirar as peças. Aqui não é fácil dizer pra onde vão as peças, né? O cavalo E5 pode levar o F4 um dia, né? O bispo C8 tá realmente sem casa. Eu não consigo jogar B5 de jeito nenhum, né? Tá muito bem controlado. Então as pretas têm várias ideias diferentes aqui pra tentar. Até mesmo eu sei que uma ideia possível é cavalo E5. Né? Não sei se agora, né? Agora F4, cavalo G4, não sei, né? Eu realmente não sei jogar Benoni, tá? Uma ideia que eu lembro que eu já vi uma vez é se jogar H3 para preparar o F4. As pretas têm ideias exóticas do tipo G5, assim, para dar uma casa de E5 pro cavalo. O G5 é bem temático, ele combina bastante com o cavalo E5, porque ele ajuda a sustentar, né? Ele evita F4. Não evita, né? Mas quando vier F4 eu troco e meu cavalinho E5 fica absoluto. Esse é um tipo de ideia possível, tá? Na Benoni. Então tem que jogar bem criativo mesmo, né? Tem muitas partidas modelo que as pretas ganham bem. E outro que joga muito é o Levan Pantsulaya, que é um grande mestre da Geórgia, né? Inclusive ele ficou mais conhecido porque ele ganhou a partida do Caos ano passado, né? No Mundial de Partidas Rápidas lá no Catar. Ele é um dos poucos grandes mestres, ele tem acho que 2.600 por aí, que joga sempre a Benoni, assim, ele joga acho que quase sempre. E muitos jogadores jogam de vez em quando, né? E como eu falei, dos brasileiros, o que eu lembro é o Fier, que já jogou bastante. Ele ainda joga casualmente. Mas vamos lá, ele jogou torre 8, ficha que é um lance normal também, né? Dama C2. E aqui, de novo, o A6 costuma ser comum, né? Não sei exatamente porque ele não jogou o A6 agora, vamos tentar entender como eu já expliquei. O que eu faço para fazer essa análise para vocês, tá? Essa partida eu já analisei faz muito tempo, quando eu vi esse livro do Grigoric, e também por ter visto essa partida em outros lugares, talvez. Mas faz tempo que eu não analiso essa partida. Não vi nada com computador, não vi nada do que ele diz no livro também hoje, antes de fazer essa análise. Passei muito rápido a partida só para lembrar o que aconteceu mais ou menos. E vou fazer minha análise como se eu estivesse estudando agora. Então, como eu já falei, quem não acompanhou no primeiro vídeo, pode ter vários erros táticos aqui, porque eu realmente estou usando a minha cabeça agora e só. E estou mostrando como que eu estudaria, né? Como que eu tentaria aprender dessa partida. E eu, como tentaria aprender, é usando a cabeça sem nenhum acesso ao computador, né? Inclusive, alguém comentou que eu achei legal que ia tentar... Acho que era o João Paulo, se não me engano, né? Que ia tentar analisar a partida antes de ver o vídeo, né? E que é muito legal, né? Quem estiver totalmente animado para estudar e assim, é uma coisa bem divertida, porque aí, além de você ver a minha análise, depois poder ver a do computador, você pode fazer a sua antes também, né? Achei bem legal essa ideia. Quem estiver animado para estudar aí pode usar esses vídeos além de acompanhar o que eu estou tentando passar aqui, fazer esse mesmo trabalho que eu estou fazendo, mas você analisar a partida antes ainda.
Achei bem legal a sugestão. Então, dama C2, né? E aqui, de novo, tem a questão do cavalo E5. Né? Não sei se F4 poderia ser possível aqui de novo. Imagino que sim, né? F4, cavalo G4. E não sei o que está acontecendo aqui. Né? Ameacei duplo. Cavalo C4. E tá ameaçando H3, né? Então as pretas jogam muito na ideia dos golpes aqui na Benoni, dos contragolpes, né? Pode ter um cavalo H5, por exemplo, aqui. Então H3, por exemplo, H3 é um erro claro, né? É um erro decisivo, bispo D4. Só para ilustrar o perigo que é jogar de brancas a Benoni, se você não tomar cuidado, né? Claro. Então a Benoni pode ser muito perigosa também, muito perigosa mesmo, se os brancos não tomarem cuidado, né? RH1 e aqui mate. Ninguém quer levar mate em 15 lances, né? Claro que H3 é um absurdo, mas só para mostrar que se você avançar... O que acontece? Como as pretas estão mais restringidas, elas meio que provocam o avanço de peões das brancas, né? Quando você avança muito, você está deixando alguma coisa para trás. Você está enfraquecendo o seu rei, né? Enfraquecendo seus peões. Então, não sei. Cavalo 5 acho que é um lance possível, né? Talvez com A6 ou não. Mas aqui ele jogou um lance que é muito, muito famoso também, tá? Que inclusive, como eu falei no primeiro vídeo, né? Que tem aquele lance do bispo H2. Tem aqui um lance que também ficou muito famoso. E eu realmente não chequei a teoria para ver se isso é jogado até hoje em dia. Porque essa variante até do Dama C2 eu tenho quase certeza que é bem teórico. Dama C2, quase certeza. Porque eu já estudei para jogar isso aqui de branco. Eu joguei umas partidas rápidas isso. Joguei contra o Edgar Rodrigues, acho. O Edgar joga bastante Benoni também. Não lembro como é que foi a partida. Mas aqui o Fischer jogou um lance muito legal, que ficou muito famoso. Que é cavalo H5. Então você vê que assim... Essa partida não é fácil de entender para quem está começando agora a jogar xadrez. Porque primeiro tem o cavalo D2 do Spassky, voltando o cavalo. Agora tem o cavalo H5, entregando não, né? Dobrando intencionalmente os peões ali na ala do rei. Estourando totalmente a segurança do rei, parece, à primeira vista. Mas a gente vai ver que ele vai começar... ele vai ter vários pontos positivos no momento que as brancas entregam o bispo, né? Então vamos... por partes, né? O que ele quer com cavalo H5? Ele quer jogar cavalo F4 à primeira vista, né? Que é um lance incômodo. Ele coloca o cavalo no ataque. Ele libera o peão de F um dia para poder avançar, né? E tentar bater isso no centro, tentar bater no centro das brancas. E, né? Ele jogou bispo para H5, naturalmente Spassky, né? Ele aceitou o desafio. Vamos ver se ele não fizesse nada, não comesse o cavalo direto, né? Não capturasse o cavalo. Jogasse cavalo C4, que é um lance bem harmônico, né? Afinal, toca o peão de D6 e controla cavalo F4. Inclusive, na Benoni, essa é uma das casas mais importantes, tá? Para as brancas. Levar um cavalo para C4 geralmente é o plano posicional das brancas, em algum momento. Por quê? Ele está bloqueando um peão, né? Costuma ser bom. Ele pode ter o apoio do A4, né? Para que não venha B5 nunca. E ele está batendo na base da cadeia de peões das pretas, né? Que é o peão de D6. Então, mesmo sem jogar Benoni, eu concluo que aqui o lance tem que ser cavalo E5, né? Porque defende o peão e tá trocando esse cavalo e vai colocar o bispo numa casa legal em E5. Então, aqui se as brancas, por exemplo, trocam, né? Eu tô com o bispo em E5, tem uns planos de jogar dama H4 eventualmente, ou até cavalo F4 mesmo, né? E de novo, se jogar F4, que parece um lance que faz sentido, né? Bispo D4 cheque, rei H1 e suponho que esse, né? Ameacei mate de novo. Olha que legal que jogar Benoni. No lance 16 você ameaçou mate. Já deu um mate, agora tentando dar mate de novo. E não é tão fácil defender, né? Provavelmente eu vou ter que entregar o bispo em H5. E aí bispo H5... Não tô vendo outro lance. Dama D3 talvez, né? De repente bispo G4 aí trocando e... teria que cuidar o cavalo... Eu realmente gostaria de ter um A6 jogado, pra ser sincero, tá? Fischer que não me ouça, mas eu gostaria de ter um A6 jogado desde o começo. Porque sempre tem esse cavalo B5, tem que ficar de olho, né? Mas dama D3, imagino que bispo G4, trocando os bispos, talvez, né? Ou talvez... Opa, tô passando o mouse ali, não posso. Ou talvez A6 primeiro mesmo, né? Mas o que eu queria mostrar é que... Claro, você não vai conseguir dar um mate quase nunca, né? Mas bispo H5, dama H5... as brancas estão com os peões bem avançados, né? Então isso aqui pode ser uma fraqueza, né? De novo, o cavalo B5 parece extremamente incômodo. Então, talvez eu tenha que adicionar um A6, A4 nessa variante, tá? Posso estar pendurando aqui material, porque cavalo B5 parece muito destruidor, né? Aqui. Porque tá caindo D6, né? Que é a base de tudo, não pode cair D6, né? E o bispo também você não quer entregar. O peão de G4 fica um pouco mais abandonado, mas eu não posso entregar o peão de D6 jamais aqui, né? E torre D8 é muito triste.
Então talvez eu teria que adicionar um A6 primeiro aqui, né? Antes de eu me empolgar. Mas cavalo C4 é interessante, porque ameaçou o peão. Não deu tempo, né? Cavalo E5. E agora? Imagino que eu troque, né? F4, que é o que a gente estava vendo. Bispo D4, cheque, rei H1, né? Talvez A6 aqui tenha que ser, então. Talvez. E eu ameaço B5, né? De qualquer jeito. Tô com umas fichinhas de poker na mão aqui que eu achei em casa. Tô com vontade de ficar passando aqui. Não sei se vocês ouviram o barulho, até passei sem querer na câmera, mas tô meio viciado nesse barulho de ficar... Eu não jogo poker ao vivo, tá? Nem online mais. Mas é uma coisa que, sei lá, tenho hábito, com o hábito de fazer agora. Se alguém se incomodar com o barulho das fichas, vocês me avisam, tá? Então A6, talvez para evitar o B5. Para preparar o B5, aliás, né? E para evitar cavalo B5. E se bispo H5, G por H5, né? Vai ficar parecido com a partida, inclusive. E parece estranho e tal, mas... né? Pode vir depois... Até um F5 pode vir em algum momento aqui. E a questão que eu queria mostrar é que os peões brancos ficam bem avançados aqui, né? Podem ser uma fraqueza. Aqui realmente eu não tô conseguindo encontrar a resposta boa, porque F5 parece chato, né? Matando esse bispo aqui. Por mais que eu dê essa casa em E5, né? Isso parece chato, né? B5, cavalo E2, depois bispo F4, cavalo G3, né? Não tô conseguindo achar o que o Fischer queria fazer depois de cavalo C4, pra ser sincero, né? Estamos quase em 20 minutos de vídeo já, mas... não consigo achar outro lance que não seja cavalo E5 aqui, né? Parece totalmente lógico. Interessante. Trocou, F4, bispo D4, né? Tem que ser. Não posso comer o peão. Rei H1. E aí... cavalo F6 é estranho voltando, né? Ah, pode ser, né? Batendo no peão de E4. Mas eu realmente queria jogar um F5 aqui. Pode ser F5 agora. Será que é muita loucura? Parece muita loucura, né? Eu realmente preciso aprender a jogar Benoni, né? Ou talvez não precise, né? Talvez vou ter que lidar com isso. Isso aqui, não sei dizer. Realmente é uma das posições que eu menos tenho ideia, eu acho, de xadrez. É como jogar Benoni de pretas. Parece interessante isso, talvez, não sei. Esse peão toma dama F6, talvez uma coisa assim, né? Tá. Interessante investigar isso. O que fazer com essa variante, né? Essa realmente eu vou checar depois. Então, por exemplo, se eu tô analisando essa partida, eu vou tentar ver isso mais a fundo. Porque, independente que mesmo que eu não jogue Benoni, que realmente eu não jogo e não pretendo jogar, é um tipo de posição que é importante tentar entender qual seria um plano bom, né? Então, se eu estivesse analisando sozinho, eu ficaria mais tempo ali tentando achar, porque cavalo C4, o Fischer tinha alguma ideia, com certeza, né? Então, talvez insistir um pouco mais no F5, talvez, não sei. Ou pensar em voltar o cavalo para F6, mas a análise sozinho, quando você faz, é claro que eu não vou ficar aqui uma hora só num lance aqui, senão não tem cabimento. Mas a análise sozinha é tentar investigar o máximo a fundo possível esse tipo de coisa, né? Para você realmente tentar entender ao máximo. E depois você vai acessar os livros, acessar as análises do computador que vão te ajudar a te direcionar. Bastante, mas você tem que partir da sua análise primeiro, né? Isso é uma coisa bem legal. Então alguma dessas coisas eu tô furando aí que eu não tô conseguindo achar uma posição interessante para as presas. Talvez aquele F5, né? Mas enfim, o Fischer foi lá e bum, bispo por H5. Direto. O Spassky, aliás, né? Jogou bispo por H5, G por H5. E rolou o cavalo C4 mesmo, né? Mas aí foi um pouco diferente do que eu falei. Então, cavalo C4, cavalo E5. Né? Cavalo C4 é um lance lógico, né? Então, o que o preto conseguiu com isso, né? O bispo de casas brancas em C8, ele pode vir a ser muito forte depois. E um dia eu posso tentar quebrar com F5 também, né? E como as brancas não têm peças em cima do rei das pretas, não chega a ser grave isso, né? Tipo, nossa, enfraqueceu o rei preto. Sim, de fato, mas não tem nenhuma peça chegando. E quando você tem um par de bispo, difícil que o seu adversário te ataque, né? De modo geral, por conceito, né? A não ser que tenha uns cavalos pulando em cima do seu rei. Então, cavalo C4, cavalo E5, né? Voltando pra minha pergunta, né? Jogou cavalo E3 aqui o Spassky, que parece interessante pra, sei lá, ficar de olho nessa casa. Se cavalo E5, bispo E5, F4, seria a mesma dúvida, né? Bispo D4, mas aqui provavelmente é uma análise que eu comentei lá atrás, né? Então aqui teria que ver ou F5, que pode ser totalmente errado, mas também não, talvez não. Ou eu tô achando que F5 é bem incômodo aqui. Posso estar avaliando mal também, né? De repente A6 mesmo, F5, B5 e depois rei H8, torre G8.
Pode ser. É que eu realmente me incomodo com esse bispo aqui, né? Por outro lado, tem um peão em E4 que tá fraco também. Né? Esse tipo de posição totalmente desequilibrada eu realmente tenho dificuldade de avaliar. Não é o meu forte, não. Posições um pouco mais desequilibradas e estáticas assim, eu fico bem mais à vontade para dar a minha opinião com alguma autoridade, né? Aqui seria interessante entender melhor, né? Talvez B, talvez A6, porque A6 se jogar A4, né? Como eu falei antes, agora não tem um cavalo B5, né? Agora de repente dama H4 pode ser, porque o que me incomodava era o cavalo B5, né? Ou de novo tal do F5, talvez, né? F5, até bispo D7 pode ser preparando B5, né? E RH8, torre G8. Bem desequilibrada a posição mesmo. Mas o espaço que jogou o cavalo E3. Ficando de olho ali na casa de F5, provavelmente. Não sei dizer o que eu acho desse lance, né? Parece lógico. Mas o Fischer fala aí dama H4. Tá tentando pular com o cavalo G4 ali, né? Que foi o que ele acabou fazendo na partida. Ele acabou criando uma iniciativa bem legal na lado do rei. E dama H4 é legal porque G3 eu jamais posso jogar, né? Independente de eu ter já um cavalo F3 que é quase mate aqui. Eu não quero enfraquecer as casas brancas jamais aqui, né? Sendo que eu não tenho bispo de casas brancas. Então, esse é um tipo de lance, é um tipo de erro muito comum que eu vejo, tá? De jogadores que às vezes não pararam para estudar estratégia, assim. Às vezes tem uma experiência prática de xadrez, mas não param para entender os temas estratégicos. Então aqui, independente de atacar a dama, isso aqui nunca vai ser bom. Eu não vou dizer nunca, né? Mas quase nunca vai ser bom. Porque você entrega casas brancas que você não vai conseguir controlar nunca mais. Você vai ter que trazer uns cavalos para defender isso aí lá como, né? Como seu adversário tem o bispo de casas brancas, ainda é muito perigoso fazer isso. Né? H3 para defender o cavalo G4 pode muito bem levar bispo por H3 aqui, né? Deve estar levando, inclusive. Né? Peão toma e dama H3. Já ganhei 2 peões pela peça, tô ameaçando o mate em 1. Né? Eu não joguei cavalo F3 primeiro porque rei G2 aí, né? E defende. E se cavalo G5, torre H1 ainda defende. Ainda tá caindo em E4. Pode ser bem jogável isso também. Cavalo G5 agora, né? Mas dama H3 parece melhor. Dama H3. E aí se F4, né? Suponho que cavalo F3. Né? Torre F3, dama F3. E já tenho 2 peões. Né? Embora cavalo F5 esteja me incomodando muito. Né? Cavalo F5. Bispo D4 cheque, talvez. Não sei. Começando a chutar bastante lance já aqui. Porque esse cavalo D4, C por D, né? Taquei o cavalo, taquei o cavalo e tá caindo o peão de E4. Eu vou ganhar o terceiro peão na história, né? Não tô vendo contragolpe nenhum para as brancas aqui, vou ter que tirar o cavalo. Depois torre por E4 e tem até um D3 chegando, né? Claro que as brancas vão ter um dama G2 depois trocando as damas, mas... Tipo cavalo B5. Torre E4, imagino. Dama G2 cheque, troca e... Tá caindo D6, né? Torre 1, talvez, né? Cravando o bispo. Esse cavalo D6, torre D8. Olha que posição bizarra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. 2 peões a mais para as pretas. E o peão de D tá chegando, né? Deve tá ganho preto, né? Nem me arrisco muito a falar. Talvez ré F2 aqui. A ré F2 eu posso até comer o bispo. Comer o bispo e comer em D6, né? Bem interessante tudo isso. Bem interessante. Então é um jogo muito concreto que tem na Benoni, geralmente, né? Por isso que eu falei que depende muito do estilo do jogador, né? Porque de branca você joga é um jogo de controle, geralmente. Você tem que controlar o contra-jogo do seu adversário. E isso não é tão fácil de fazer. Jogou cavalo E3, dama H4, então, né? H3 não tem cara de ser bom, porque tá chamando o sacrifício, né? Essas linhas que eu mostrei podem ter outras opções para as pretas de ataque, né? Então, dama H4 e bispo D2, né? O que me incomoda um pouco do plano do espaço é que as peças não estão bem de olho na lado do rei, né? Ele não tá conseguindo passar as peças para lá, né? Então, as pretas estão começando a ter uma certa liberdade, né? E cavalo F5 agora, imagino que eu como, né? Toma e... Não tá certo isso aqui pro branco, né? Cavalo G4 até. Daí H3. Cavalo F2, dá certo? É isso? Sem mate, né? Se bem que eu tenho bispo F4 também aqui. Tá, não, mas acho que bispo F4 é bom, né? Porque se jogar H3, eu tô vendo se esse golpe aqui funciona, né? Se comer de dama, perde a dama, né? Bispo D4 abandona na hora. Bispo E3 não pode, tá caindo o bispo também.
E torre F2, eu tava pensando em cheque ganha, né? Torre F1, bispo D4, ganha a torre. E rei H2, bispo E5, inserindo uma peça no ataque aqui com efeitos devastadores, né? G3 leva mate, bispo F4, eu como, torre F4, dama F4, cheque, tá caindo tudo, né? Tá caindo tudo com cheque aqui, porque vai ter que entregar o bispo e a torre, né? Vou entregar uma torre, na verdade, só, mas aí o preço tá bem ganho. Tá, mas aí ainda teria bispo F4 aqui, né? E agora esse cavalo para F2, torre F2 não tem nada, né? Tá. Tá. Essa posição aqui seria possível, mas tem cara que o preço tá bem já. Não tô conseguindo... Quase tem um cavalo F3, né? Quase. Não dá ainda. Peão toma e bispo E5. Mas aí tem F4 ainda. Porque ameacei mate. Teria que ver torre 1, né? Mas aí depois eu já como em H2, dama H1 cheque, depois o bispo sai com descoberto ali, né? Só abrir um parênteses, tá? A análise, né? Que como eu falei, vai ser mais ou menos de 1 hora cada partida. Mesmo sendo de 1 hora, tem linhas que eu não consigo mostrar tudo aqui, senão a gente passa de 2, 3 horas, né? Se eu fosse mostrar essa linha do torre 1, só pra mostrar, assim, né? Como realmente a análise correta demora bastante tempo mesmo, não tem jeito. Não tem atalhos para melhorar, jogar bem xadrez. É um processo bem trabalhoso. Então aqui, o torre 1 que eu estava comentando, né? Opa, torre 1, dama H2, né? Rei F1, dama H1 cheque, rei E2. E aí bispo por C3 cheque, por exemplo, descoberto, né? Já recupera a peça, abre a torre G8. E as pretas ganham. Mas aqui ainda tem F4. E o bispo de C1 está trabalhando bem, né? Aí as pretas podem empatar já se quiser, né? Rei H1, dama F3, rei G1. Ah, daí rei H8. Uau. Olha só. Cavalo E4 ainda, né? Sempre tem defesa, né? Sempre tem um recurso. O cavalo E2 pode ser também. Cavalo E2, agora H4. Olha só que análise bonita. Porque esse torre G8, a cavalo G3, né? E sei lá. Mas esse aqui acho que parece muito forte. Porque a dama... tem dama B3 ainda. A dama não tem contato. Eu achei que a dama não tinha contato com a dama de F3, né? Mas dama B3 eu posso comer o cavalo agora, né? Dama E2 e aí ganhou, né? Tá, porque se comer o bispo, torre G8 cheque. E se rei H1, dama por F1 mate, né? Ainda tem bispo G5, mas aí torre por G5 cheque, rei H1, dama E4 não serve porque tem F3, né? Ainda não é mate. Mas aí as peças devem estar ganhando de várias maneiras aqui, né? No mínimo dama por E5, acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3, 4, 5. Tem um peão a mais as pretas e um ataque violento. E tá caindo F5 e daqui a pouco D5, né? Sem contar que pode ter uma dobrada na coluna ou até um C4 aqui. Não, C4, dama C3, né? A gente vai descobrindo as coisas, viu? Vai colocar na mão nas peças e vai descobrindo aos poucos, né? Então... Se cavalo F5, que na verdade já não parece certo, pra ser sincero, tá? Porque depois eu tenho dificuldades pra jogar F4 e tem esse cavalo de G4, tem que ficar vigiando, tem muita peça aqui, né? Mas talvez esse aqui funcione, seria bem legal. Bispo E5. Torre D1 não dá, né? Eu tava falando em F4, né? E aí cheque lá. Posso empatar se eu quiser, mas rei H8 parece uma bomba aqui, né? Pra dar mate aqui em G8. E a única defesa que eu tô vendo aqui é trazer uma peça pra G3. Então seria o cavalo, né? O cavalo E4 acho que não muda muito. É até pior, né? Porque quando eu jogo a dama por E4 eu fico ameaçando o mate ali. A dama continua na diagonal. Então, cavalo E2, H4, né? A ideia da H4 é jogar H3. Então se peão toma aqui... A ideia não é que é jogar a torre G8 e ganhar o cavalo, é jogar H3 aqui, né? E aqui não tem como defender o mate. Se cavalo F4, aí sim torre G8. E, bom, se cavalo G6, sei lá, torre por G6 e mate, né? Acabaram as peças, mas deu mate ainda assim. Interessante, acho que tá certa a análise, né? Dama B3, dama por E2, parece que tá ganhando, né? Porque, quer dizer, aquela variante que a gente chegou, na pior as brancas têm um peão a menos e levando ataque, né? Pode ser que tem coisa melhor, mas enfim, a gente quer achar uma coisa suficiente pra ficar bem melhor só, né? Ou quase ganho. Interessante. Então já tem um potencial grande aqui na ala do rei, né? Isso que é tipo o que acontece na Benoni, né? Começa a amontoar as peças em cima da ala do rei das brancas, né? Em qualquer tipo de enfraquecimento ele pode ser decisivo. E jogou bispo D2 aqui, o Spassky.
Outra opção era F3, talvez, né? Pra evitar cavalo G4, mas... Com F3 pode ser. F3 parece um lance aceitável até. Eu quero jogar um A6. Eu tô realmente incomodado que o Fischer não jogou A6 ainda. Tem um cavalo B5 que ele tá levando aí. Inclusive tinha cavalo B5, mas não vamos analisar tudo também, senão a gente não acaba nunca esse vídeo. Cavalo B5 ali também era interessante, né? Tô até com dúvida se tá certa a partida, se ele não tem um A6 incluído ali, mas pelo jeito não tem. Ele jogou A6 depois, né? Cavalo B5, direto era outra opção, mas F3... Acho que A6, né? Por favor, A6, aí A4... E bispo D7 segue o jogo, talvez, né? Bispo D7 e... Sei lá, o branco por enquanto não tem nenhum plano muito ativo também, né? E se começar a jogar G3, assim, enfraquecer aqui, acho que não ajuda muito. Tá. Mas ele permitiu, jogou bispo D2, que é um lance que parece um pouco passivo. Esse cavalo G4. Trocou, peão toma. E passou esse peão pra cá, né? Agora ele tá com ideia de bispo E5, provavelmente. Que força G3, né? E aí enfraquece bastante as casas brancas. Isso pode dar problema depois. Então ele jogou bispo F4, o espaço, que faz bastante sentido. Dama F6. E G3, né? Que enfraquece de novo, mas agora como não tem nenhuma dama entrando ali, nenhum bispo ali, ele achou que podia fazer, né? Claro que as regras têm sempre exceções, né? Tem que lembrar disso. Então não é que também não pode jogar G3 nunca, né? Porque esse bispo G3 aqui, provavelmente o problema é esse, né? H5. Ou agora ou daqui a pouco, porque agora o bispo não tá se sentindo muito... Opa! O bispo não tá se sentindo muito confortável aí nessa casa de G3, né? Ele tá meio... Ele tá ameaçando H4 ganhar um bispo pra começo de conversa, né? De novo tem cavalo B5, pela 10ª vez, pra quem acha que eu não falei o suficiente sobre cavalo B5, tem de novo cavalo B5, né? Então esse bispo G3 tem que ver se tem que jogar A6 primeiro. Que o cavalo B5 desmorona tudo mesmo, né? Ou eu provavelmente não tenho o espírito da Benoni, porque eu jamais conseguiria deixar esse cavalo B5 por tantos lances. Eu estaria passando mal aqui. Mas tem que ter um desapego, tem que ter um maior desapego para jogar esse tipo de variante, assim, que envolve bastante risco sempre, né? Ou talvez bispo D7 também, sei lá. Bispo D7 também ameaça B5 e já aproveita e desenvolve o bispo, né? Depois H5, H4. E para evitar H5, H4 eu vou ter que jogar H3 não dá, né? Vou ter que jogar tipo um F3, mas aí peão toma e tá abrindo o rei também, né? Claro que abre uma coluna F em cima do rei preto, né? Mas... não sei, talvez era até jogável. Mas o G3 não parece um problema aqui. As casas brancas aqui não estão sendo atacadas no momento. Eu jogo o bispo D7, ameaçando finalmente o B5 e finalmente controlando o cavalo B5, né? Aí jogou A4 e aqui B6, né? Então, o Fischer, ele era um jogador muito completo, né? Muito completo mesmo. Então dá pra ver que, assim, aqui ele sempre... Claro, um jogador do nível dele, ele tá sempre alerta o tabuleiro inteiro, né? Mas ele quer jogar nas duas alas aqui, né? Ele avaliou... Isso é uma coisa difícil de fazer, porque você enfraquece de um lado, né? Jogou G por H5 e tal. E parecia que ele ia vir pra lá do rei, né? Mas ele colocou a dama em F6, estabilizou a posição, né? Viu que não tem nenhum ataque mais em D6 por enquanto. E agora ele quer jogar B6, A6 e B5. E depois dama G6, dobrar em cima do peão de E. Foi muito bem posicional aqui a partida de aqui em diante, né? Mas para jogar isso aqui, ele teve que jogar um cavalo H5, que à primeira vista você fala, nossa, isso aqui não é um lance posicional, né? Entregando o cavalo, assim, estourando a estrutura toda, né? Mas a compreensão dele era muito boa. Ele era um jogador muito completo. Esses são os jogadores mais perigosos, muito completos, né? E não só os que atacam sempre ou só os que jogam muito posicional, né? Os que conseguem misturar os dois tipos de estilos, né? De uma maneira muito eficiente. Isso que a gente vê em quase todos os campeões mundiais, na verdade, né? A maioria, mas o Fischer é um dos mais completos, eu acho, né? Mesmo o Kasparov também, todo mundo fala muito do ataque, da iniciativa, dos mates que ele dava, mas ele era muito, muito completo também, né? Ganhava uns finais incríveis, né? Várias partidas posicionais também, né? E o Karpov do outro lado também, né? Era muito posicional e tal, mas ele calculava muito, assim, muito. Tem várias partidas muito boas dele de cálculo muito preciso. Ele só jogava posições que envolviam menos risco que um jogador de extremo ataque, assim, que ataca o tempo inteiro, né? Então, esses jogadores são muito completos sempre. Então, B6, né? Preparando A6, né? Por quê? Porque se jogar A6 aqui direto, leva A5, né? Essa famosa bloqueadinha que eu falo tanto aqui nos vídeos pra vocês, né? Isso aqui é chato, né? Embora seja comum na Benoni às vezes, né? Que tem tempo de jogar o B6 antes, porque senão eu vou ter que jogar a torre B8
e depois B5, B6, ele vai comer em passão ou não, né? Torre por B6, segue o jogo, mas se possível, preparar o B6 e A6, B5 costuma ser melhor, né? E normalmente não dá tempo de fazer esse tipo de coisa na Benoni porque as brancas estão vindo no centro na ala do rei, né? E aqui o Fischer conseguiu neutralizar bem o centro e a ala do rei, que é onde as brancas costumam ter vantagem na Benoni, né? Peão de F4, E5, né? Tem vários sacrifícios de peão no centro, várias vitórias muito, até miniaturas, tem muitas vitórias brancas também na Benoni, né? E aqui é interessante, porque tá bem paralisado aqui, né? E quando ele jogou o G3, ele meio que abdicou da ideia de jogar F3, provavelmente. Agora vai ficar muito fraco o rei se ele começar a abrir, né? Então até bispo G3 faria algum sentido antes, mas é que aí teria que ver as complicações todas. Não sei se dá certo, não. Mas aqui se cavalo B5, né? Que é a última chance antes das pretas jogarem A6. Tá caindo um monte de coisa aqui, né? Vou ter que comer aqui, provavelmente, né? Bispo B5 a B5. Dama B2, né? Peão de graça. Peão dado não se olha os dentes. Dama B2, bispo B2. E bispo D6 nem pode, né? Eu tava até realizando errado na cabeça aqui. Bispo D6, bispo por A1, torre por A1 e tá caindo em E4 depois, né? Aí tem qualidade a mais e peão a mais. O peão de C quase na cara do gol aqui. Então, torre A2, por exemplo. E aí, no mínimo, bispo E5 volta, mantém o peão a mais. E esse peão passado é muito forte, né? Por mais que as brancas troquem aqui, jamais vão ter tempo de atacar o peão de A ali, porque tá caindo em E4, né? O peão de C tá passando e esses dois vão cair também, né? Enfim. Isso aqui foi outra fixada estratégica muito boa do Fischer, né? Então o G3, em alguns finais, é bem problemático, porque agora eu não consigo jogar F3, né? O peão de E4 fica totalmente abandonado aqui. Então também não dá pra jogar cavalo B5. Então o espaço que jogou torre 1, A6. E difícil não ter como reagir contra B5, porque é um lance muito chato quando começar a avançar essa maioria na ala da dama, das pretas, né? Porque as pretas têm uma maioria aqui, né? 3 contra 2, né? Então quando começa a andar esses peões aqui, o negócio fica bem chato mesmo. O cavalo vai se sentir meio estranho aqui em C3, ele vai ser atacado logo, né? Então aqui é interessante, a gente tem. Eu vou até, depois que a gente acabar a partida, eu vou voltar um pouquinho pra ver se eu consigo decifrar um pouco antes como é que o espaço podia ter jogado, né? A gente olhou várias sugestões, né? Mas curioso, né? O preto começou a ficar bem muito rápido aqui mesmo. Não tô conseguindo imaginar alguma alternativa aqui para as brancas no momento, né? Ele jogou torre 2 para dobrar em cima do peão de E, porque o peão de E vai começar a ser atacado com força, porque ele vai jogar dama G6, torre 7, torre A8. Vai começar a atacar várias vezes esse peão e o cavalo do C3 pode ser expulso daqui, né? Vai chegar B5 e depois pode chegar um B4 também. Então jogou torre E2 aqui. Eu não tô conseguindo imaginar outro tipo de lance, né? O cavalo poderia manobrar aqui, mas tá tudo errado, né? O peão de B2 tá caindo, né? E o peão de E4 vai ficar sob ataque depois de dama G6, então não tá dando certo. O cavalo tem que ficar aí mesmo. Eu realmente queria encaixar um E5 aqui, sacrificando o peão. E5, peão toma e cavalo E4, mas tá longe de dar certo, né? Porque isso aqui é temático na Benoni, mas não aqui, né? Eu jogo um dama G6 e dou risada, né? Depois vem F5 e agradeço o peão de graça. Tá totalmente tudo harmônico para as pretas aqui. Então ele jogou torre 2, B5. Talvez a B trocar em A8 aliviaria um pouco, né? Não sei, trocar aqui. Mas olha só, já vi que deu problema, né? Porque eu tava pensando em trocar. Opa, passei o mouse errado. E aqui E5, né? Para tentar abrir o cavalo do C3 e para eliminar essa fraqueza de E4. Mas aqui provavelmente torre A1 cheque, né? Rei G2. E aqui peão toma de repente, né? Porque esse bispo E5 era uma ideia inicial lá atrás, quando eu comecei a mostrar análise, boom, né? Mate. De novo. Realmente, vários. É o terceiro mate que as pretas dão já nesse vídeo, né? Porque a casa de F3 ficou fraca, né? Então eu teria que jogar torre por E5. Mas aqui. Até dama G... Não, dama G6 é muito minimalista, né? Dama... Interessante isso até, né? Porque tem cavalo E4 chegando agora. E o rei G2 tá meio delicado e tal, mas tá se mantendo ali, né? Eu pensei em dama G6 trocando as damas. Porque toca a torre e toca na dama, né? Mas aí troca aqui, HG. Mas o branco tá no jogo aqui, né? Torre 7, isso aí.
né? Ainda essa maioria das pretas vai andar bastante, mas esse peão de D é perigoso. Bispo F5, né? E aí, sei lá, cavalo pro B5, né? Pode estar. Né? Talvez tenha esse que seja bem chato, né? Porque ameaça o cavalo e ameaça mate em F1. Né? Quando eu digo mate, eu digo isso, né? Bispo F1 e mate. Quer dizer, torre 1... Não, cavalo B1 come, bispo C1 come, torre 1 come, mate, né? Pode entregar 3 peças ainda aqui, mas é mate. Por que ele não fez isso, Spassky, então? Porque não trocou, torre A8 e E5, né? Pra tentar... Porque o problema das brancas aqui é que as peças não estão jogando, né? O bispo de F4 só tá trabalhando ali, mas ele tá bem limitado pela dama de F6. O cavalo e a torre não entram, estão só em situação de defesa aqui. Então E5 faz todo sentido. Mesmo que enfraquece o peão de D5, né? Uma coisa de dinamismo aqui, né? Compensa. Então, imagino que peão toma, tem que ser, né? Ou torre 1 primeiro, não sei. Só se eu comer primeiro. Não, mas posso comer primeiro e aí torre 5 e aí? Com a torrinha 8 não faz diferença nenhuma, né? Posso... Não, não posso. Tá, parece que cheque mesmo, né? Rei lá e peão toma. Bispo E5 a gente viu que não pode, né? Dama F3 mate, torre E5. Dama G6 não tá me convencendo assim também, não, né? Essa linha até deu certo pras pretas, mas... Sinto que pode não ser grande coisa. E dama B6, assim, tentando manter as damas, aí torre E7, talvez. E depois tem um dama E4 vindo, não sei. Pode ser que o rei preto se sinta um pouco inseguro ali também, né? É possível, teria que analisar com mais calma também. Ou até dama B6, até dama E4, sacrificando a qualidade, né? Uma coisa assim. Até cavalo E4 aqui, sei lá. Porque se comer a qualidade aqui é muito perigoso, né? Que de repente quem tá levando ataque aqui são as pretas. E essa casa aqui que é a entrada principal ainda não tem, né? E dama H6 talvez, né? Mas aí cavalo F6. Eu vou ter uma, tipo... Rei F8 pra não levar descoberto, né? Pra não perder a dama. E aí bispo D6 cheque. Rei G7 ainda não tem nada. Eu tava pensando em... Até H4 aqui pode ser. Peão tome rei H2, né? Podia comer em D7 antes, não sei se era bom. Aqui tá ameaçando cheque, volta. Muita confusão aqui, né? Teria que analisar com mais calma. Então, quando você estiver analisando uma partida assim, para treinar o cálculo é interessante parar aqui nessa posição e falar, e se ele jogar torre A8, mas sem mexer nas peças, tá? Isso é um treino de cálculo excelente. Aqui eu tô querendo explicar, né? Então eu tô acabando tô mexendo aqui, mas se você tá analisando principalmente com alguém, com uma pessoa, um parceiro ou uma parceira de treinamento, é muito legal. Então, a B5, torre A8, E5. Peão toma, torre E5. Torre A1 cheque, rei G2. E aí? Isso é uma posição muito legal para calcular de cabeça. Porque tem coisa acontecendo dos dois lados do tabuleiro, né? Para as brancas e para as pretas. Não tô conseguindo achar uma ideia melhor aqui mesmo. Torre A8 lá, E5. Posso tentar capturar primeiro aqui, mas aí torre E5. Não vejo um lance melhor que torre A1 cheque, né? Talvez dama... Deixar a torre ali e jogar B4, assim, talvez? Não, B4, cavalo E4 tá entrando, né? B4 e cavalo E4, dama G6, talvez? Não sei. Não tô conseguindo ainda imaginar. E bispo H6, que é uma ideia que eu bati o olho agora há pouco também. Cavalo E4 vem com o tempo, né? Não parece certo. Porque a minha ideia era se bispo H6 tá caindo a torre, né? Mas parece errado isso. Cavalo E4, provavelmente. E aí dama G7 é demais, acho, pro meu gosto. Tá caindo C5 também aqui, né? Não, tô falando besteira. Falando besteira total, né? Talvez dama G6 mesmo aqui. Talvez até deixando a torrinha 8. E aí torre 7, bispo F5 mesmo, isso. Esse pode ser, porque esse cavalo B5, aí sim, cheque. Lá e bispo D3 parece que ganha. Né? Porque o problema não é nem o cavalo, é que realmente tô dando mate aqui, realmente. Porque senão, se fosse só o cavalo, eu jogava D6, bispo lá e D7, né? Mas tem que cuidar com bispo F1 mate. E aí, se eu tiver que jogar F3, eu posso dar cheque uma vez, depois comer o cavalo. E aí o peão tá começando a chegar na sétima agora, daí não vai servir, né? Então você não pode comer em B5, talvez esteja bom pras pretas. Porque eu tô ameaçando B4. E até um torre D8, de repente, neutralizando ali, né? E se jogar, tipo, cavalo E4... desculpa, D6, na verdade, era a minha ideia, né? De novo, posso pensar em torre A1 e bispo D3.
parece bem interessante, diga-se de passagem, né? Curioso, né? Esse ataque bruto aqui dá certo. Mas outra ideia era B4 mesmo. Mas se der cheque lá e bispo D3, né? Ameacei mate de novo. Não tô vendo como voltar as peças pra primeira fila pra tampar essa torre, né? Bispo D2 seria uma ideia que agora me ocorreu, né? Mas aí cheque... Olha que legal, cheque. Lá. E aí se eu jogar aqui a torre volta, né? Só que aí eu jogo esse, né? Que ganha. Bispo B2, esse é o lance legal? Esse é bem legal. Porque agora eu tampei, né? A volta da torre. Então rei G2, bispo F3 mate, né? E qualquer cobertura na primeira não muda nada, né? Posso cobrir em todas essas casas aqui, mas não adianta nada. Eu vou comer em tudo que vier pela frente. Então aqui H3, talvez H3 dê uma atrasada no meu ataque, né? H3, bispo F1, lá. G por H3, mas não vai dar certo, tá? Tô só fazendo uma palhaçada aqui. G por H3, D7, bispo G2, mas não dá certo, tá? Tô começando mate aqui, mas... Posso fazer D8 dama e depois cavalo D1 defende, ou até G4 avançando. Então eu não sei. Primeira vista, quem tá pior quer simplificar a posição, né? Com a B, torre A8 lá e depois E5. Curioso ver isso, mas vamos lá. Uau, 50 minutos já. Vamos para acontecer na partida. Jogou torre 1 e aí o espaço acabou ficando... As pretas conseguiram concluir o plano estratégico delas, que jogou dama G6, que é uma casa perfeita para dama, porque evita esses golpes de E5 por um bom tempo. Crava a dama de C2 também, né? Que está sob tema ali por causa do peão de E4. E mais um ataque sobre o peão de E4. Jogou B3, tentar dar uma estabilizada aqui na estrutura. Porque não sei se está querendo avançar ali de alguma maneira, mas enfim, parece um lance possível até B3. E aí torre E7, sempre de olho em E5, né? Que a dama está caindo. Dama D3, tocou no peão, né? Para evitar que a torre venha para E8, porque torre 8 está começando a virar uma ameaça bem séria aqui. Torre 8, depois B4, e como o peão de E4, e além de eu ganhar o peão, a ala da dama tá vindo, né? Porque eu vou ter peão B e C aqui. Por mais que esteja visualmente bloqueado, um dia eu vou passar essa maioria, né? Fazer um peão passado desse lado. Dama D3, torre B8. Mantendo, né? E aí ele jogou... Comeu finalmente. Não sei se ele estava com receio de que as pretas capturassem esse peão. E tinha uma ideia também de jogar C4, não. É que B4 agora não vai ser bom, mas talvez B por A4, não sei, talvez C4. Não sei qual seria o lance das pretas, se as brancas esperam aqui, tipo rei G2, por exemplo. Rei G2 que pode até ser duvidoso, né? Porque entra na cara da... Na casa branca, né? Que pode chegar um bispo em E4, uma dama em E4 com cheque. Mas C4 tá com uma cara boa, mas aí... Ah, C4 talvez, né? É que não sei se é bom isso. Peão toma, né? Porque se dama C4, torre C8. E aí o cavalo do C3 cai, né? É. Então eu teria que jogar dama C2 e aí provavelmente torre B3 eu começo a invadir aqui geral, né? E bispo D2 eu teria que jogar e tá muito passivo, né? Bispo D2 e aqui, sei lá. E aí, bom, teria que pensar, né? O F5 ainda não sei. O F5 seria sensacional se desse certo aqui, né? Peão toma, bispo toma. Tá caindo a torre, mas eu ataquei a dama primeiro, né? Teria que ver a dama por B3, mas aí peão toma e torre por E7. Tá, tem muita coisa rolando aqui, teria que analisar também. Toma, torre E7. Não, isso aí não é claro. Talvez a dama B3 seja bom aqui pras brancas, na verdade. Parece. Mas é uma ideia, né? Então, de qualquer jeito, o espaço tinha que fazer alguma coisa aqui, né? Ele trocou. Evitou essas ideias. Quer dizer, evitou mais ou menos, né? Pelo menos trocou o peão de A, né? Se acontecer isso de jeito parecido. Aqui... Tá vindo com B4, talvez mesmo. B4 e dobra, né? Que nem eu falei. Mas é que aí o cavalo pode manobrar também. Tipo, se eu jogar, vamos dizer que rei G2, B4, tem que tomar um certo cuidado. É que aqui... tá. Que B4, agora que o peão de A saiu, B4 é uma ameaça. Porque bispo B5 ganha qualidade aqui, né? Muito bom. Porque se as peças jogassem um lance esse, tipo esse, cavalo D2... E se eu chegar em C4, as brancas estão, tipo, muito melhores, né? Você viu como as coisas viram, né? Acho que muito melhores, porque não tem como defender D6 direito. Então tem que ter muito cuidado. Sempre, essa é uma lição boa dessa partida. Avançar os peões tem que tomar muito cuidado sempre. Eles não tem volta, né? Então agora o B4 é uma ameaça séria por causa de bispo B5. Então jogou B4 às brancas, que é uma ideia temática da Benoni, pra falar a verdade. Pra paralisar o avanço, né? Se CB4...
suponho que cavalo A2 mesmo. Estranho, mas vou retomar em B4 no próximo. Posso estar entrando em C6 e isso incomoda um pouco, né? Uma certa invasão aí nas casas, no território das pretas. Cavalo A2 e cavalo B4, cavalo C6. E não tem como defender o peão, parece, né? E se torre 8, seguindo a ideia, tô cavalo B4 e... sei lá, teria que ver F5 de novo, né? Mas aqui acho que eu posso trocar, né? No momento as pretas não podem fazer isso ainda. Eu teria que ver torre 2, mas se bispo F5, torre 7 é bom, né? Mais ou menos, tem torre 7 ainda. Porque se bispo D3 eu como com cheque ali, e aí as brancas estão ganhando, inclusive, né? Porque depois eu como bispo cavalo por D3 e tem um bispo entrando ali pra ajudar no ataque das brancas, né? Tem que tomar cuidado aqui. De pretas também, mas talvez torre 7 seja bom. E aí dama D1 eu tenho que voltar. Dama D2, sei lá. Dama D2 e... não sei dizer, mas acho que o branco não tá mal, não. Porque tá bloqueando bem esse peão. O peão de D6 vai estar atacado, né? O rei preto realmente não tá aquelas coisas ainda. Talvez dama E8, né? Troca, mas aí cavalo C6. Não, o preto tem que estar melhor aqui, pensando bem ainda. Na primeira vista eu achei que o branco podia estar ok, mas o rei branco ainda se sente bem inseguro. Porque agora eu vou começar a entrar com a dama. E olha como é rápido o ataque, né? Dama B1, rei G2 e pum. Quase mate já, né? Vou ter que jogar F3, mas aí eu vou perder, né? F3 vai perder por vários motivos. Então é uma coisa bem de longo prazo esse G3, né? Você viu que realmente no meu jogo não dava problema, mas agora tá começando a dar. Então era possível também, mas o Fischer jogou C4 aqui. Passou um peão passado protegido, né? E torre 8. Parece mais seguro também, né? Porque ele já passa o peão dele passado protegido. O peão de B5 agora é uma fraqueza, mas tá bem controlado. Ele tá defendendo com o bispo sempre. E domínio total da partida, né? Então não tem por que jogar C pro B4 ali. Dá uma vida pro cavalo do C3. Aqui por outro lado ele tá um pouco mais firme, mas tem um peão do C4 que uma hora vai andar, né? Então torre 3, triste necessidade, né? H5, torre 2. Não tem o que fazer, né? Às vezes tem que assumir isso. Isso não quer dizer que perdeu, né? Resistência é uma das grandes qualidades dos grandes jogadores e jogadoras. Resistência. Então, ele não tem mais o que fazer, tem que ficar esperando. É muito melhor fazer isso do que partir pra loucura aqui, sei lá, jogar alguma coisa lá. Já que eu não tenho nada o que fazer, eu vou arriscar aqui mesmo, né? Isso eu já vi muita gente falar e quase sempre dá errado. Quantas vezes que você já fez isso que deu certo, né? Boa pergunta. Não tem o que fazer aqui, né? Porque E5 tá controlado. E5 agora tá controlado, né? Tem mais peças defendendo. É cômico. Tem 4 peças defendendo, né? Sacrificar com E5 não tá fazendo muito sentido. O problema é que se eu sacrificar o peão com E5, o problema é que agora eu abro a dama e o rei de novo vai se sentir meio inseguro, né? Então eu acho como de bispo mesmo e troco tudo e... não sei, parece bom o final pras pretas com peão a mais, né? O peão de F vai chegar aqui depois. Então jogou torre 3. Jogou H5 Fischer. Torre 2, rei H7. Torre 3, rei G8. Torre 2. Vai falar, nossa, mas por que o Fischer fez isso, né? Bom, o ritmo de jogo, inclusive tem na descrição do vídeo aí, era 2 horas e meia para 40 lances, mais 1 hora para cada 16 lances. Então ele tá no lance 31 agora, ele tá chegando perto do controle de tempo, né? Então ele queria provavelmente passar um lance para ganhar um pouco de tempo no relógio, né? Não porque tinha acréscimo na época, mas para chegar mais perto do controle de tempo. Então ele tem que fazer menos lances no tempo que ele tinha disponível ainda, né? E quem tá melhor, geralmente, tem que tentar ter o máximo de tempo, né? Porque quem tá melhor não quer nenhum tipo de acaso na posição, nenhum tipo de bagunça, né? Então a questão ele montou tudo aqui bonitinho. O que ele vai fazer agora, né? Então ele jogou H5, que acho que é uma que ajuda, né? Defende o peão de G4 e algumas variantes. Mas o peão de G4 tá caindo agora, esse que é o ponto, né? Bispo por C3 tá rolando. Mas ele não tem pressa pra tomar esse peão, porque as brancas não tem realmente nada pra fazer. Então ele jogou torre H7, foi... decidiu que o rei estava melhor em G8 mesmo lá, e agora finalmente ele ganhou o peão. O espaço que criou uma defesa interessante, porque para ganhar o peão de G4 eu vou ter que ceder um dos bispos, né, o bispo de G7, mas não foi suficiente aqui. A posição acabou sendo indefensável. Mas tá certo, né? Se você vai perder um peão, pelo menos você tenta ganhar alguma coisa em troca.
Então ele forçou o Fischer a entregar o bispo aqui, né? Porque tá bonito para as peças, mas como melhorar a posição, né? Esses planos com F5 parece que não estão dando tão certo, não imagino, né? Agora eu tô trocando muita coisa, né? Peão toma, torre 2. E é melhor ganhar o peão, na verdade, né? Do que jogar F5. Não faz sentido aqui, né? Então comeu e torre E4. A pressão na coluna é muito grande, eu vou ter que trocar as torres aqui, torre E4. E aqui o Fischer trocou, o espaço trocou as torres em E4 de novo. A dificuldade maior é que o peão de D5 também tá fraco depois, né? E a maior de todas é que o rei branco tá muito mal colocado, esse é o problema. Se eu tivesse com o peão em H3, se a estrutura fosse totalmente diferente, né? Eu tivesse com um arzinho H3 ali, H3, rei H2, numa casa preta, estaria tranquilo para as brancas até tentar empatar esse final, mas aqui tá difícil. Trocou. Bispo H6, ameaçou mate em 1, dama G7. Dama G6, voltou. Atacando o bispo, né? Porque qual que é a ideia do Fischer aqui? Se ele jogar bispo F5, é aquele mate que eu já mostrei agora há pouco, né? Dama B1 cheque entra, depois bispo E4 entra e vou ter que jogar F3, aí vai cair tudo, né? Então o rei não consegue achar uma casa segura mais. Talvez torre D1 aqui, mas é muito triste. Perder a coluna aqui é a mesma coisa que abandonar, né? Imagino. Torre E2, talvez, depois dama E4, né? Não sei. Parece muito, muito sem esperança também, né? Talvez fosse possível até. E torre A1, de repente... Acho que torre 8 até melhor ainda, né? Nesse caso, porque para evitar ali. E agora dama E4 tá entrando. Dama E4, até mesmo bispo F5, bispo D3, né? Começa a entrar aqui. E as brancas têm que ficar de olho no peão passado também, né? Então tá difícil aqui. Então jogou torre E4, dama E4, bispo H6, dama G6 voltou. Bispo C1, tava atacando o bispo, não tinha muito o que fazer, eu acho. Se jogasse dama E3, por exemplo, pra tentar trocar as damas, né? Imagino que ele podia jogar dama B1, já dá certo, será? Ok, bispo F5 direto também dá, mas eu queria passar a dama primeiro. Até C3 pode ser, né? C3 já é muito chato. No mínimo, né? Isso se não der certo dama B1. Porque se eu coloco o peão na sétima aqui. O peão na sétima é muito chato. Por mais que tá controlada a coroação no momento, é uma dor de cabeça a mais para as brancas. E aí ter que lidar com isso, ter que lidar com a fraqueza do rei não vai dar certo, tá? Deve ser uma derrota uma vitória bem tranquila para as pretas. E minha outra ideia seria jogar dama B1 aqui na força bruta, né? Porque... mas aí dama C1 é chato, né? Tá, eu não vi esse lance. Porque eu pensei só em rei G2 e aí bispo F5. Parecia que tava ganhando. Talvez. Não sei. Porque dama G5, bispo G6, né? Mas aí tem uma bagunça que acho que não precisa deixar, na verdade, pra ser sincero, né? Porque dama G5, bispo G6, dama F6. Eu tô pensando em bispo E4 aqui, né? E aí F3 deve dar mate as pretas aqui de alguma maneira, imagino, né? É bom que dê mate, senão as brancas dão mate antes, né? Mas aí... bispo F3 e dama C2 dá mate, né? Isso aqui ganha, né? Porque esse rei 1 aqui leva mate, né? Se vier pra baixo, se vier pra cima, dama E2... Engraçado, não tô vendo mate ainda. Porque esse rei D4, dama B2 ganha a dama, né? Ponto final. E dama D3 é mate também. Mas rei F4 aqui... Dama D2, né? Na casa preta, para não permitir esse. Aí rei F5 única. Dama D3. Nossa, que legal. Rei F4, dama E4. Rei G5. Não, legal nada, não tá ganhando ainda. Não dá certo. Não, desculpa. Tem mate antes aqui, né? Não. Lá, dama E4 tá certo. Rei G5, dama E3. Rei F5, bispo E4. Mate. Até eu li na lista de lances pra ver se é mate mesmo, porque eu fiquei até na dúvida. Mas bispo E4 é mate, né? Mas C3 acho que é mais simples, tá? De qualquer jeito. Ele jogou bispo C1. E agora cheque lá e colocou a peça no ataque que eu falei que seria decisivo. E agora, por mais que o bispo de cores opostas, tal, como tem damas ainda... Acho que não vai ser suficiente pra defender, não. Tá ameaçando... Bispo E4, talvez, devagarinho, né? Não sei se dama E4 é uma ideia também. Se eu comer o peão de D5, já é mais um progresso, né? Porque bispo D3, rei E1 ainda não parece decisivo, né? Ele jogou rei E2. E aí, cheque. Também Zug, na verdade, o branco, né? Vai fazer o quê com as peças também? Dama D2, meio sem futuro. Dama D2, acho que...
Dama E4 de novo, é isso? Pra até jogar um... Dama D2, hein? Bom, vamos ver como é que foi a partida, a gente já volta aqui. Rei E2, deu cheque. Dama E3, cheque. Dama D2, dama B3. E agora a gente tá ameaçando esse, né? Que é chato, porque agora eu vou comer pelo menos mais um peão e colocar o peão na sétima. Dama D4, bispo D3 e abandonou. Porque esse rei E3, se rei D2, dama C2 ganha o bispo, no mínimo, né? E se rei E1, imagino que... dá B4 no mínimo, né? Ganha o segundo peão e 2 passados protegidos e vai acabar ganhando, né? Depois eu tenho o cheque de novo. Bispo D2 leva mate em 2. E rei D1 leva, sei lá. Tá muito ganho, né? 2 peões limpos. E rei E3 por fim. Acho que dama D1, né? É muito cruel. Porque ameaça o bispo com cheque. Depois ameaça dama F3. E dama E2 mate, né? Aqui não vai ter como defender. Tá muito ruim. Só pra gente finalizar então. Se jogasse dama D2 aqui... pra não entrar com o rei no meio da palhaçada ali, dama B3 talvez, né, que nem ele jogou. Mas aí bispo B2, né, se eu deixar essa coordenada aqui, pode ser chato pras pretas. Dama B3 acho que não, né, bispo B2 tá vindo. Dama E4 pode ser, né, ameaçou meio que o mate aqui. Cheque, depois bispo D3, tem cara que tá dando quase mate. E rei G1. Não tô vendo ainda como força o abandono assim na hora, né? Porque dama F3 tem os dama G5 ainda aqui que me incomoda um pouco. Isso deve ser bom, começa a C3, né? Não sei, não tô muito confiante ainda. Dama G5, bispo G6. Talvez, né? Talvez é pra ficar confiante. É que eu tô com medo do bispo entrar aqui. Se o bispo entrar... bispo B2, assim, né? Aí C3 tá ganhando, né? Tá. Porque eu fechei a diagonal, vou colocar o peão na sétima e, enfim. No momento oportuno eu vou tirar meu bispo aqui pra entrar, ajudar no ataque, né? Não sei, talvez até resistiria um pouco mais. Mas, enfim. Jogou dama B3 lá, dama bispo D3 e abandonou. No lance 41, logo depois do controle de tempo. Pois é, 2-1. E que coisa nessa partida? Então depois de bispo H5, GH5 e aqui e dama H4, eu não consigo ver com clareza o que o branco devia ter feito diferente. Antes eu tinha a sugestão do cavalo por E5, que eu tava falando depois F4, né? Aqui a gente viu que o cavalo F5 não dá certo, H3 não faz sentido nenhum, é loucura, G3 tá errado também. Talvez F3 para tentar evitar cavalo G4. Talvez o espaço que avaliou que cavalo G4 não era uma troca boa para as pretas, porque... por causa do bispo F4. Talvez ele não entendeu que essa posição aqui, por mais que o peão... Talvez ele achou que dava umas casas fracas aqui, mas talvez ele não entendeu que ele ficava totalmente preso, né? Depois dessa posição aqui, bispo D7. E depois B6, A6, ele vai devagarinho, dobrando a coluna E. Você vê que é bem posicional mesmo assim, né? Então essa ideia do Fischer só atacando e dando mate, jogando a Benoni em dia do rei e tal, existe, mas não é sempre, né? Ele era um cara muito completo, né? Não é pra ser melhor do mundo do jeito que ele foi, tinha que ser muito completo mesmo, né? Ele tem vários finais que são uma obra de arte que ele ganha, né? O Fischer, não sei se nesse match, mas mesmo nos matches de candidatos, eu lembro que tem um com Taimanov, que é sensacional o final que ele ganha. Então essa é uma partida bem posicional mesmo. Ele começa com uma ideia bem arriscada, né? O cavalo H5, depois ele vai conduzindo de uma maneira bem consistente mesmo. Até a gente chegar no lance 41, abandonou, bispo D3. Então, bom, 2-0 pro Spassky, uma naquele final estranho, depois partida de WO, e agora a terceira, o Fischer de pretas, ninguém esperava. Assim, esperava que ele vinha com tudo, mas não que ele conseguisse ganhar jogando uma Benoni, assim, pegando a iniciativa tão rápido e dominando a partida inteira, desde o começo, né? Certamente foi um abalo grande pro Spassky, depois de todas essas confusões que o Fischer tinha criado mesmo de WO, das câmeras, de jogar numa outra sala, né? Realmente ele colocou uma pressão grande no Spassky psicológica, mas... e certamente ele jogou abalado essa partida, porque não é fácil lidar com tudo isso. Mas, independente de qualquer fator externo, foi uma partida brilhante, né? Da parte do Fischer. Aproveitou que o Spassky não reagiu bem a essa ideia dele. E não é claro entender onde é que seria ruim a ideia do Fischer, que parece super interessante, né? Isso eu tô até curioso para ver depois mesmo, a questão da teoria. Se alguém joga essa posição ainda. Ou se já foi refutada, né? Mas é isso aí.
Então aguardem, fiquem de olho nas cenas do próximo capítulo. Eu tô muito curioso, tá? Porque eu lembro que a primeira partida e essa terceira eram as que eu lembrava bem nitidamente, que eu já vi muitas vezes assim, né? Um pouco para aquela coisa de começar a ver sempre o livro do comecinho, depois desistir, né? Mas porque elas são muito famosas pela questão do WO na segunda partida, né? Agora a quarta, falando assim, eu não lembro como é que foi. Mas eu já vi, mas eu não lembro. Tô bem curioso para pegar lá depois e analisar, fazer o próximo vídeo. E fiquem de olho, vamos ver. 2-1 pro Spassky ainda, Fischer ainda tem que tirar o atraso aí das primeiras partidas, mas tá no caminho certo, né? Então comentem, galera. Gostei dos comentários da primeira partida. Tenho visto sempre que vocês escrevem. Não tenho tido como responder todos, naturalmente, mas eu olho e vou responder alguns comentários das partidas. E tamo junto aí na próxima. Nos próximos dias, certeza que sai a quarta partida e finalmente vamos ver o Fischer jogar de brancas uma partida, né? Certo, pessoal? Até a próxima. Boa semana pra vocês. Fui!